Opa, galera abençoada, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uma terça abençoada para todos aí. Eu quero compartilhar com vocês aí uma palavra que Deus colocou no meu coração no domingo de manhã. No domingo de manhã eu acordei de manhã, galera, e comecei a chorar na presença do Senhor e falar pro Senhor, né, sobre a tempestade que eu tenho vivido em uma área da minha vida específica esses dias. E o Senhor me deu 5 conselhos. O Senhor me fez estudar, sobre tempestade, sobre barco na tempestade. Então eu fiz alguns estudos fora da Bíblia e depois eu fui para o texto de Marcos 4, do 35 ao, do 35 ao 38. E eu fui ali fazendo uns estudos por fora e olhando para esse texto, eu vi, meu Deus. E ali naquele momento o Senhor me deu 5 conselhos para mim, para mim usar enquanto durar essa tempestade. Amém? E eu queria compartilhar com você. Talvez você esteja passando uma tempestade em alguma área da sua vida, e eu creio que esses conselhos servem para qualquer área, porque ela tem a ver com a tempestade, não com a área específica. Funciona para a área financeira, mas não funciona para a área sentimental. Não funciona para a área conjugal, funciona para todas as áreas. Amém? A gente vai falar aqui sobre uma tempestade, quando a tempestade vem sobre as nossas vidas. E aqui eu quero compartilhar com vocês 5 conselhos que o Senhor me deu. Até hoje eu acordei, o Senhor me deu esses conselhos no domingo, hoje eu acordei e a tempestade, em vez de querer melhorar, mostrou que ainda vai continuar e aparentemente parece que a tempestade ficou um pouco pior. E aí eu lembrei dos conselhos que o Senhor me deu no domingo. E eu tenho frisado cada ponto que o Senhor me deu, cada conselho frisado ali para mim poder olhar e eu estou seguindo os passos que o Senhor mandou seguir, eu estou vivendo aquilo que o Senhor mandou eu viver, porque o Senhor dá conselho, irmãos. O Senhor dá conselho. Cabe a nós seguir esses conselhos. Cabe a nós mostrar essa confiança no Senhor e seguir piamente esses conselhos. Amém? E eu sei que tem hora que a gente olha para a tempestade, a vontade é fazer totalmente o contrário do que o Senhor falou para a gente. Mas imagina que é o nosso Pai, esse Deus que está nos aconselhando é o nosso Pai. E o nosso Pai não quer nada de ruim para nós. Tudo que Ele quer é bom, perfeito. Tudo que Ele quer é proteção para nossas vidas. Você como pai, eu como pai, será que nós, vendo nossos filhos passando por uma tempestade, nossa vontade não é ajudar, não é lá socorrer, não é tirar ele daquela tempestade? Assim é o Senhor na nossa vida. Pode ter certeza nisso, eu estava pensando nisso hoje. Essa é a vontade do nosso Pai. Só que tem hora que Ele permite a gente continuar na tempestade por algum motivo, por algum ensinamento. Amém? Então eu quero aqui trazer os conselhos que o Senhor me falou no domingo, quero compartilhar com vocês. Talvez o vídeo fique um pouco grande, tá? Mas eu quero compartilhar os cinco conselhos. Amém? Para que você passe, por essa tempestade com os conselhos que o Senhor me deu. Talvez sirva para a sua vida, com certeza vai servir. E eu quero compartilhar eles aqui. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Marcos 4, 35 ao 38. Tá assim, ó. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar por outro lado do mar. Jesus falou assim: nós não vamos tentar. Jesus deixou bem claro aqui no começo aqui para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos atravessar para o outro lado. Amém? Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia, mas ele falou: nós vamos atravessar para o outro lado. Olha como é que a gente vai pegando aqui o começo do versículo. Com ele a bordo, com Jesus a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Então Jesus entrou, olha isso, para que vocês depois olhem para os conselhos. Jesus falou que ia atravessar para o outro lado com os discípulos, garantiu, e eles foram com o barco, mas outros barcos o acompanharam, seguiram. Então tinha mais barco nessa tempestade, amém? Tinha mais barco nessa tempestade. Logo uma forte, aqui o versículo 37, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia atrás no barco, de trás no barco. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Irmãos, Jesus é muito
Muito interessante, né? Muito doido, né? Ouvir as histórias de Jesus. Jesus sabia que havia uma tempestade, sabia. Mas Jesus estava com uma almofada, né, no barco dormindo. Incrível, né? Os discípulos, então, acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa com a gente? Ai, meu Deus. E aí que eu falei aqui no começo. O Pai se importa, irmãos. O Pai se importa com a gente. O Pai se importa com a gente. Pode ter certeza disso. Ele não vai deixar eu nessa tempestade à deriva, né? Não vai deixar você aí. Deus não vai ficar assistindo a gente sofrer, irmãos. Não é a vontade do Pai ficar assistindo a gente sofrer, né? Mas tem hora que Ele permite a gente até certos pontos para nos mostrar alguma coisa, para que a gente seja corrigido, para que a gente aprenda a confiar nele, para que a nossa segurança esteja nele, para que nós, né, deixamos nosso ego de lado. Então tem tudo isso, amém? Então vamos lá, vamos começar com os conselhos que o Senhor me deu no domingo. Primeiro conselho que o Senhor me deu, no meio de uma tempestade, olha isso, no meio de uma tempestade, uma das coisas que o Senhor vai pedir, irmãos, na hora da tempestade é: fique no barco. Por mais que a gente pense que pular do barco será a melhor solução, por mais que a gente pense assim, poxa, para mim tá muito difícil ficar nessa tempestade, eu vou pular do barco. Por mais que você perceba, que você pense que o barco perdeu a direção, ficar dentro do barco ainda é mais seguro. Olha isso, ficar dentro do barco ainda é mais seguro. Por mais que você pense que pular seja mais interessante, ficar no barco ainda é mais seguro. Eu coloquei aqui a pesquisa que eu fiz, a regra fundamental da sobrevivência marítima numa hora de uma crise, de uma tempestade, é: fique no barco. Fique no barco, jamais. A gente vê aqui no texto aqui que a maioria dos discípulos já tinha enfrentado tempestade, a maioria dos discípulos disse que eles eram pescadores profissionais. Você vê que na hora da tempestade ninguém deles pulou na água. Ninguém pensou assim, poxa, vamos pular, vai ser melhor, vamos... Não. Eles ficaram dentro do barco. Eles ficaram dentro do barco até a tempestade passar. Então, o primeiro conselho do Senhor aqui nas nossas vidas, na minha vida, naquele domingo, o Senhor falou que fique dentro do barco. Fique dentro do barco. Amém? Eu coloquei aqui, ó, por mais que a gente ache que o nosso barco perdeu o controle, ficar dentro do barco ainda é mais seguro. Nele você tem abrigo, segurança, porque você está flutuando, amém? E visibilidade. Você está ali, você está... Agora, dentro da água, você pular do barco e cair dentro da água, você vai sofrer afogamento por causa da tempestade, hipotermia e objetos flutuantes que pode, né, te machucar. Então, a gente na hora da tempestade, a gente tem pouco raciocínio, né, das tomadas de decisão. O que eu faço? Ai meu Deus, eu vou pular. E muitas vezes a gente é levado por impulso a pular do barco na hora da tempestade, seja ela em qual área for. Mas pular do barco é muito mais perigoso do que ficar dentro dele. Amém? Ficar dentro do barco, ainda por mais que a tempestade seja violenta, ficar dentro do barco ainda é mais seguro. Glória a Deus. Deu para captar o primeiro conselho aí. Agora o segundo conselho que o Senhor me deu. Primeiro, fique no barco. O segundo conselho é: coloque o colete salva-vidas. Meu irmão, coloque o colete salva-vidas. Que esse colete que eu coloquei aqui é Jesus. Jesus. Os discípulos ficaram dentro do barco e eles foram atrás do colete. Jesus, o Senhor não se importa com a gente? Meus irmãos, vestir o colete é super importante. Não é ficar com o colete na mão, não é na hora da tempestade você saber onde está o colete, onde está Jesus, não. Na hora da tempestade é essencial você se encher de Jesus na sua vida. Na hora da tempestade é indispensável você ficar sem colete. Você tem que colocar Jesus, você tem que se encher de Jesus. Por quê? Porque
eu coloquei aqui, ó, não é para você só saber onde está o colete, só onde está Jesus. Não é para você segurar o colete, mas sim para você colocar o colete. Ele é a sua principal garantia de flutuação. Você está ali no barco, na tempestade, você não pulou, você entendeu que você não é doido de ficar pulando, né, do barco na tempestade, e agora você entende que você precisa colocar Jesus, né, na sua vida e se encher dele, em nome de Jesus, porque você entende que ele é a sua principal flutuação ali. Se caso o barco quebrar, Jesus, ele vai te proteger, ele vai te segurar, ele vai te guardar. É essa segurança que você tem que ter em Cristo. É essa segurança que você tem que ter em Cristo. Amém? Deposite totalmente a sua confiança em Jesus. Não confie na tripulação. Você vê que na hora ali da tempestade, os discípulos ficaram no barco, mas eles não se confiaram um no outro. Ai, glória a Deus que Pedro está aqui. Ah, nós vamos sobreviver a essa tempestade. Glória a Deus que Tiago e João estão aqui. Marinheiros, pescadores profissionais. Nossa confiança está em vocês. Tira a gente dessa aqui. Leva o barco para uma região mais fora da tempestade. Não. A confiança deles estava em Jesus. Todos eles foram atrás de Jesus. Todos sabiam que naquele momento ali, só Jesus poderia tranquilizar eles, só Jesus poderia resolver aquela tempestade ali. Amém? Então coloque sua confiança em Jesus, não em tripulação. Não confie no seu próprio conhecimento. Eles não confiaram na sua própria expertise, da quantidade de anos que eles tinham sobre aquela profissão, quantas tempestades eles já tinham enfrentado. Não. A confiança nossa não tem que estar em nós, não tem que estar na nossa casa, na nossa família, no nosso cônjuge. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Somente Jesus pode solucionar essa tempestade que estamos enfrentando. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui abrir alguns versículos, tá? Olha esse versículo de Salmos. Eu dei uma pausadinha para mim colocar os versículos tudo em ordem aqui. Olha o que salmista Davi... Não, primeiro vamos ir na 1:7. Na 1:7 diz assim, ó: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Olha na 1. Ai, meu Deus, eu quero trazer outro versículo aqui. Agora sim, olha o salmista Davi. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus em quem eu confio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ah, meu Deus. Olha Provérbios 3:5. Tá assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Maravilha. Esses são os versículos sobre confiança que eu coloquei aqui. A nossa confiança, né? A primeira coisa é fique no barco. A segunda coisa é confie em Jesus. Confie no Senhor Jesus. Amém? É super importante na hora da tempestade a gente ficar quietinho, sem pular do barco, seja na área do casamento, seja na área da finança, não. Fique lá quietinho. Confie no Senhor de todo o seu coração. Essa foi o segundo conselho que o Senhor me deu. O terceiro conselho do Senhor é: mantenha o seu barco estável. Mantenha o seu barco estável. Aleluia. Sente-se. Como é que eu faço para manter o meu barco estável? Eu fui pesquisar isso no estudo, né? Tá assim, ó: sente-se no fundo da embarcação para evitar ser jogado no mar pelas ondas e garantir que o barco fica estabilizado, para que ele tenha estabilidade. Aleluia. E aí eu fui para o texto, porque o texto fala que Jesus, ele sentou no fundo do barco. Eu fiquei pensando, Jesus sabia da tempestade, sabia que aquele local ali é um lugar que deixa o barco instável, deixa o barco, né, com instabilidade. E o que ele faz? Ele, com certeza, na hora que os discípulos levantaram ali, todo apavorado, falando de uma tempestade: Senhor, acorde, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com a gente. Eu imagino Jesus falando assim: gente, calma. Jesus está falando para você na sua tempestade: calma. Tenha calma. Sente-se.
Sente-se, um lugar de... Jesus está nos chamando para esse lugar de calma, de descansar nele, de entender que ele está no barco, de entender que ele é o nosso salva-vida. Então o Senhor nos deu o primeiro conselho, que é ficar no barco. O segundo conselho que o Senhor nos deu, se encher de Jesus. E após se encher de Jesus, irmãos, no barco, na tempestade, a terceira coisa que vai nos acontecer é ficar calmo. Ficar calmo, porque nós entendemos que no barco ainda é mais seguro, por mais que a tempestade seja violenta, ficar no barco ainda é mais seguro. Entendemos que nos encher de Jesus é super importante, essa confiança nele, essa confiança que nós vamos atravessar para o outro lado. Ele chamou a gente para atravessar para o outro lado, ele falou que ia estar com a gente, então a gente precisa descansar. Só que mesmo com Jesus a gente fica estéril, eu coloquei aqui, ó, Jesus está falando para a nossa vida hoje, calma, calma. Colocou o colete, colocou Jesus na sua vida, descansa, dorme em paz. Jesus quer nos levar para esse lugar. Para de histeria. Eu coloquei que para de histeria. O que é histeria? Olha só, histeria é um comportamento com reações emocionais exageradas, como explosões de choro, grito, pânico intenso, ou descontrole diante de uma situação. O Senhor está falando para nós hoje, para de histeria. Para de histeria, por favor. Para de histeria. Jesus está nos ensinando que pessoas que estão usando colete salva-vidas, pessoas que estão com Ele na sua vida, olha só que Jesus está nos ensinando, que pessoas que estão se enchendo de Jesus têm comportamentos diferentes daqueles que estão sem Jesus. Histeria, apavoro, preocupações exageradas, grito, pânico, é para aqueles que não conhecem a Cristo. Estão passando tempestade, mas não conhecem a Jesus. Essas pessoas, sim, pode ter histeria, pânico, descontrole, exagero, mas nós que conhecemos a Jesus, Jesus está nos chamando para esse lugar de descanso, para esse lugar de diferente de outras pessoas que não têm a Cristo. Agora, você viu Jesus? O que Jesus estava fazendo no barco? Com a almofada, dormindo na hora da tempestade. Ah, mas ele é Jesus, ele é Deus. Não. Jesus queria ensinar algo para os discípulos. Jesus, deixando a gente nessa tempestade, Jesus está nos ensinando algo. Ele quer nos levar, pode ter certeza que Ele quer nos levar para esse lugar de confiança nele, de descanso nele. Por que descanso? Porque Jesus está no meu barco. Por que descanso? Porque Jesus está na minha vida. Por que descanso? Porque o Pai está cuidando de mim. Ele está vendo isso que eu estou passando. Ele está vendo o que você está passando. Então Jesus quer nos levar para esse lugar de confiança, de descanso, de dormir em paz, de ficar parando de acordar de madrugada, de ficar tendo que dormir através de remédio. Jesus quer nos levar para esse lugar de confiança nele. Parar de histeria. Amém? Por quê? Porque tinha outros barcos lá. Lembra quando a gente começou a ler que eu falei, presta atenção, ó, que eu tô falando aqui, que não foram só o barco deles, mas outros barcos foram. E logo em seguida veio a tempestade. Então, ou seja, todos aqueles barcos estavam no meio dessa tempestade. Todos esses barcos estavam no meio daquela tempestade. E talvez Jesus estivesse comparando a fé deles com a fé das pessoas do outro barco. Era para haver uma diferença entre os tripulantes daquele barco de Jesus, os discípulos, com os tripulantes de outros barcos. Mas se todos eles estavam apavorados, se todos eles estavam histéricos, com histeria, não havia diferença ali entre eles. Mesmo Jesus estando no barco, talvez a reação deles fosse tão parecido quanto daqueles que não estavam com Jesus no seu barco. Ah, Jesus quer nos levar nesse lugar de descanso. Não é fácil. Não é fácil você acordar pela manhã acreditando que as coisas estão se resolvendo e você tem uma notícia mais negativa ainda. Você acorda pela manhã achando que as coisas estão melhorando e de repente você olha, a tempestade ainda está lá, parece que está piorando, parece que não tá tendo solução e essa tempestade não passa, já vai fazer 10 dias, já vai fazer um mês, já vai fazer 2 meses. Jesus quer nos levar nesse lugar. Não sei porquê,
Não sei porquê, irmãos. Tem hora que a gente não tem resposta. Tem hora que Deus fica em silêncio. Tem hora que Deus... Mas a pergunta é, como você tem reagido no meio dessa tempestade? Como que tem sido a sua confiança em Deus no meio dessa tempestade? Tem aumentado, tem diminuído? A sua vontade de pular do barco é cada dia maior? Você tem colocado a sua confiança em Jesus como o segundo conselho que o Senhor nos deu, colocado a confiança nele, você tem perdido a confiança conforme os dias passam. Como que você tem reagido? Você tem esses ataques de histeria da mesma forma que as pessoas do mundo que não têm Jesus têm diante das dificuldades, diante da tempestade? É isso que o Senhor falou no meu coração. As pessoas lá que não me conhecem até entendo que tem essas preocupações exageradas, não dorme direito, fica inquieto. Mas você não. Você tem a mim. Você tem a mim. Eu estou no seu barco. Eu estou na sua vida. Pare de olhar para a tempestade e comece a olhar para mim. Talvez nós tenhamos que parar de olhar um pouco para a tempestade e olhar para quem está dentro do nosso barco. Irmãos. Meu Deus, Jesus teve que chamar minha atenção hoje de novo. Não estou aqui querendo te dar um sermão dizendo que você tem que passar a confiar em Deus. Eu também estou nessa tempestade. Eu também estou aprendendo a olhar para Cristo diante das tempestades e Deus está chamando minha atenção para confiar mais nele. E eu estou aqui compartilhando com você os 5 conselhos que o Senhor me deu. E o terceiro conselho foi esse que a gente falou. Talvez está na hora de você sentar. Parar de gritar, parar de entrar em pânico, descansar em Deus. Descansar em Deus. Parar de histeria, ter um comportamento diferente daqueles que não servem a Deus. Malaquias 3,18 vai dizer que tem que haver uma diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Deus está nos chamando para esse lugar de ser diferente daqueles que não servem. Salmo 125:1 vai dizer o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Deus está nos chamando para esse lugar de confiança, irmãos. De confiança, de ser diferente. Aleluia. Aleluia. Vamos para o quarto conselho que o Senhor quer nos dar. O quarto conselho que o Senhor nos traz aqui nessa tarde maravilhosa é: vede o barco. Olha o que o Senhor vai falar com nós. Vede o seu barco, estabilize ele e evite que mais água entre. Então o Senhor está nos chamando para esse lugar de ir reparando. Enquanto a tempestade não passa, o Senhor está nos chamando para reparar o nosso barco. Vedar ele, cuidar dele, cuidar dos danos, dos danos que já foi causado da tempestade, para que não entre água, para que ele afunde. Então a gente vai vedando ali os buracos, os danos que a tempestade já causou até agora, e a gente vai ali evitando que mais água entre. A gente vai ali restaurando ele enquanto a tempestade continua. O Senhor está falando o que para a gente? Se controle diante das crises e evite a todo custo que essa tempestade severa traga mais danos a ponto de afundar o barco. Então o Senhor está falando para a gente se controlar e para a gente ajudar na manutenção do barco. Qual tempestade você está enfrentando? Então o Senhor está falando assim: enquanto essa tempestade continua, vai mantendo o seu barco em dia, vai vedando nele, vai jogando água para fora, vai dando manutenção até que a tempestade passe. O Senhor está falando assim: não é para ficar assistindo, não é para ficar assistindo a tempestade. A tempestade veio sobre a minha vida e eu vou fazer o quê? Você vai ficar assistindo a tempestade sobre o seu casamento? Você vai ficar assistindo? Vai chegar uma hora que o barco vai afundar. Vai ter tanta água nele, vai ter tanto danos nele que ele não vai suportar. E é por isso que o Senhor está nos chamando para esse lugar de manutenção. Vai dando manutenção. A tempestade é sobre o seu casamento, vai dando manutenção no casamento até essa tempestade passar. Vai dando manutenção nessa área financeira
até a tempestade passar. O Senhor, olha isso, Jesus não pediu para os discípulos pularem do barco. Não, porque Jesus entendeu que ficar dentro do barco ainda seria mais seguro para eles. Mas também não mandou eles assistirem. Não fiquem só assistindo aqui não. Eles não só ficaram assistindo a tempestade, ai meu Deus, nós vamos morrer, não. Eles foram fazer o quê? Eles foram até Jesus. Se eu e você ficar assistindo a tempestade na nossa vida, o nosso barco vai afundar. Não pular é super importante, mas também cooperar com as coisas de Deus, cooperar para a manutenção daquilo que está sendo danificado durante a tempestade, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso, para cooperar com o avanço do reino. Cooperar, meu Deus, o que eu faço? Cara, durante essa tempestade no seu casamento, essa crise que está vindo, leia um livro, vê um podcast para ajudar, dar manutenção ali, faz um curso, aprimora diante dessa dificuldade financeira, vê com o Senhor o que você pode fazer para que os danos não se alastre, não cresça demais. Em nome de Jesus, eu creio que você está entendendo o conselho que o Senhor me deu. O Senhor falou assim, não fique só observando a tempestade destruir seu barco. Não fique só observando. Faça alguma coisa, tira a água do barco, dá manutenção. Não sei, faz alguma coisa. Só não assiste. Amém? Só não assiste essa tempestade destruir o seu barco. Glória a Deus. Aleluia. 5. O quinto conselho que o Senhor me deu. Então vamos recapitulando aí para a gente não perder o foco. Primeiro, fique dentro do barco. Segundo, confiança em Jesus, não na tripulação e não na sua expertise. Terceira, acalma, senta, aleluia, senta, para de histeria, seja diferente daqueles que não têm Jesus no seu barco. Amém? Confia no Senhor. Passa a deixar tudo na mão do Senhor. Amém? Quarta coisa que o Senhor nos pediu, que o Senhor nos aconselhou, vai dando manutenção no seu barco, vai ajustando, não vai deixando deteriorar cada vez mais, porque senão ele vai afundar. Vai dando manutenção. Não fique esperando a tempestade passar para você reagir, não. Já vai agora dando manutenção no seu barco. Já vai agora evitando que mais coisas aconteçam, que mais coisas sobrevenham. Você está passando uma tempestade financeira e você está piorando a situação, gastando de forma descontrolada, gastando no impulso. Você está passando uma tempestade no casamento e você está piorando com mais falas negativas. Você está piorando com cobranças exageradas, eu não sei. Mas o Senhor está falando, calma. Começa a dar manutenção, começa a ajustar, começa a falar menos, começa a gastar menos. Eu não sei qual área você vai levando essa para a área que você está passando essa tempestade. Calma. Em nome de Jesus, uma hora vai passar. Mas a tempestade está continuando, então não assista, continue dando manutenção. Glória a Deus, estou sendo bem repetitivo para que a mensagem realmente, enraiza no seu coração e que você olhe para todos esses conselhos do Senhor e você vai identificando a tempestade na sua vida, o que você está fazendo de errado, o que você não está fazendo, quais os conselhos que você pode utilizar e que vai ser benéfico para o seu barco, nessa tempestade que você está aí, amém? E o quinto conselho que o Senhor me deu é sinalize a sua localização. Sinalize a sua localização. Aqui eu peguei de um barco no meio de uma tempestade que usa luzes de emergência, buzinas e rádio. Ou seja, o Senhor está falando no nosso coração que peça socorro, peça ajuda, peça oração. Irmãos, não fica nessa tempestade sozinho. Procura pessoas que vai te ajudar em oração, que vai te ajudar te dando bons conselhos, que vai te ajudar trazendo sabedoria, discernimento de Deus para a tua vida. Amém? É muito importante não querer passar por essa tempestade sozinho.
Amém? É muito importante, tá? Mas faça isso se você tiver certeza de resgate. O Senhor está falando assim, peça ajuda, sinalize, peça socorro. Mas é super importante fazer isso só se você tiver certeza de resgate. O que o Senhor está querendo falar no nosso coração? Faça isso se realmente você for falar para pessoas que realmente vai te ajudar. Fala para pessoas, pede socorro, pede ajuda simples para pessoas que vão te socorrer. Não pessoas que vão ouvir e... Sabe, tem hora que a gente fica pedindo socorro na área conjugal, tem hora que a gente fica pedindo socorro na área sentimental, tem hora que a gente fica pedindo socorro na área financeira para pessoas que não vão nos ajudar, não vão resolver, não vai agregar nada na nossa vida. Pelo contrário, pode piorar. Sabe por quê? Porque a gente pode gastar a nossa bateria em vão. Imagina que você está passando uma tempestade no mar e você está sinalizando, pedindo socorro na hora errada. Daqui a pouco a bateria do seu rádio vai embora, daqui a pouco a bateria das luzes que você estava usando de emergência vai embora, das buzinas vai embora, e na hora que realmente você precisar pedir socorro, você está fraco, desanimado, sem força, abatido. Tá entendendo? Então, o quinto conselho que o Senhor dá para nós aqui, para a gente finalizar essa mensagem aqui, é isso. Pede ajuda, pede socorro, manda mensagem para pessoas de oração, mande mensagem para pessoas que realmente se importam com a sua vida, torce por você, quer o seu bem, e evite ficar a todo custo pedindo ajuda para todo mundo, falando dos seus problemas para todo mundo, contando a sua tempestade para todo mundo, porque você vai cansar. E se você não tiver pessoas que realmente se importam com você e que te ajudam, você vai cansar, desanimar. E na hora realmente que a ajuda aparecer, você vai estar sem força para pedir. Na hora que aparecer pessoas boas, pessoas que realmente podem te ajudar, você não vai pedir ajuda, porque você já cansou de pedir ajuda. Já pedi ajuda para tanta gente, já gastei saliva com tantas pessoas que nem se importaram comigo. Então, em nome de Jesus, que você guarde esses 5 conselhos no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde esses 5 conselhos no seu coração. Foi os 5 conselhos que o Senhor falou no meu coração no domingo. E enquanto essa tempestade na minha vida não está passando, eu vou observando detalhadamente para cada um desses conselhos que o Senhor me deu, para que eu venha utilizar essa ferramenta poderosa que o Senhor me deu para enfrentar a tempestade da minha vida. Amém? E eu tenho certeza que vai servir muito para a sua vida também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E se o que a gente falou aqui foi muito útil para a sua vida, compartilha. Toda vez que eu estou fazendo meus vídeos aqui, eu nunca pedi compartilhamento, eu nunca pedi para o pessoal dar like, mas eu vi que muitas vezes a gente vê os vídeos das outras pessoas, a gente esquece, às vezes a gente ouve até uma mensagem boa, a gente esquece, né, de dar um like ali, de dar um ok, a gente às vezes esquece de mandar para um amigo que está precisando, que está enfrentando uma tempestade, a gente esquece de compartilhar, né? E é o que eu falo, fez muito sentido na sua vida esses 5 conselhos? Compartilha. Se não fez, amém. Pega só o que foi bom aqui, descarta o resto, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.